Muito bem, meus amados e queridos ouvintes e irmãos que me seguem no meu canal. Eu vos saúdo com a paz preciosa do nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu disse que todos os dias eu estaria trazendo mensagens de A a Z de personagens bíblicos. E hoje é o dia do rei Acabe, que está na cadeia do A, que está ainda interligado aos números, às letras A. Mas antes de eu começar esse vídeo, eu peço a todos vocês que se inscrevam no meu canal e deixe seu like, porque fazendo assim o YouTube vai entender que este conteúdo é relevante e vai subir ele na plataforma de sorte que outras demais pessoas poderão ter acesso. E quando você escrever, aperte o sininho e aperte todas, para que todas as vezes que eu postar conteúdo, você tenha acesso nesses conteúdos. Vamos falar de Acabe. Acabe, embora Acabe fosse muito aspecto um governante competente, muito embora que ele fosse um guerreiro hábil, a sua deslealdade a Deus e a sua total submissão ao paganismo e a tirania da sua esposa Jezabel fez com que ele fosse lembrado como um dos notórios canalhas das escrituras sagradas. Queridos, ele foi um rei de Israel, que ele reinou de 869 a 850 a.C. Ele provocou a ira de Deus, o Deus de Israel. Ele provocou a ira do Deus que criou os céus e a terra, mais do que todos os reis antes dele. Assim nos diz 1 Reis 16 e no versículo 33. Acabe era filho de um homem, de um rei chamado Onri, que fez uma aliança com os fenícios a fim de tentar impedir o avanço de Ben-Hadad, que era o rei da Síria, de Arã. O rei de Arã, o rei da Síria, a fim de selar uma aliança com Etbaal, o rei de Sidom. Ele deu a sua filha Jezabel, esse Etbaal, ele deu a sua filha Jezabel em casamento ao rei Acabe. A aliança desses dois fortaleceu a posição política e militar de Acabe, mas ele exagerou. Os problemas sociais já era bem sério, eles tinham bastante problemas e havia separação em cada vez maior entre os aristocratas ricos e os trabalhadores que ganhavam a vida com dificuldade e vivia percamente na terra. A aliança da Fenícia abriu a oportunidade de comércio que concentrava ainda mais ricos nas mãos dos ricos mercadores e custava cada vez mais pobre, empobrecendo os fazendeiros. Eles também apresentou
um novo panteão de um falso Deus da nação de Israel, que já estava espiritualmente corrompido com uma adoração desses deuses, ou seja, desse Deus. A primeira religião de Acabe era o judaísmo. Conforme nós podemos ver pelos seus nomes dados aos seus filhos, os nomes louvavam a Deus. Infelizmente, a sua prosperidade era ofensiva a Deus. Ele se via como um rei que por acaso era judeu, enquanto Deus esperava que ele fosse judeu. Deus esperava que ele fosse realmente um judeu, que por acaso o Acabe era judeu, mas a maioria dos seus súditos era cananeus, que jamais converteram ao judaísmo. E assim, para manter a paz, ele só permitiu a adoração dos deuses pagãos dos cananeus, tipo Baalim, os deuses pagãos. E no avanço desses deuses pagãos, nós vemos que também ele incentivou os Baalim. A palavra hebraica para Baalim é senhores, que era deuses politeístas, a quem a Bíblia, em geral, agrupa, que trata que se fosse uma única deidade conhecida por Baal. E esse Baal, ele era metade de peixe e metade de gente, de pessoas, ou seja, de homem. E aqui eles estavam então em torno desse Baal, acreditando nessa divindade. E Jezabel nunca aceitou o judaísmo, mas continuou adorando os deuses dos fenícios, em particular Melcarte, Astarode, Astarte. Esses eram os deuses da fertilidade, cuja a prática e os rituais eram muitas vezes perversos, imorais, incluindo a prática da prostituição. Aqui para eles a prostituição era um ato sagrado. Nos templos e no santuário, eles também apoiavam a adoração a Baalim. O que era Baalim? Baalim era pequenas estatuetas de Baal. Eles tentavam forçar essa religião em Israel e forçavam as pessoas a acreditarem nessa crença que eles agora estavam exercendo. E por fim, Acabe, ele dá graças à opressão exercida pela própria Jezabel, que oprimia Acabe, que mandava em Acabe. Eles erigiam juntos um templo para Baal em Samaria, que era a capital. Ele também até mesmo construiu um poste sagrado para Azera e um grande símbolo fenício, que seria o santuário para a deusa da fertilidade dos cananeus, diante da qual a prostituição era um ato sagrado que era praticado ali nesse templo, nesse santuário. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia nos relata em 1 Reis, capítulo 16, e no versículo 33. E para o rei de Israel permitir a tal abominação em seu reino, e que a sua rainha praticasse essa adoração perversa,
seria algo impossível para qualquer judeu fiel aceitar um ato desse. Isso enfureceu um pouco os súditos fiéis. A maioria das pessoas, embora tentasse permanecer fiel a Deus, não tinha coragem para desobedecer a Jezabel e dar o fim no santuário pagão, porque todos estavam oprimidos, com medo. Porém, surgiu um profeta, esse profeta chamado Elias, aquele que acusou o povo de oscilar por um lado e para o outro. Elias chamou a atenção deles em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. E Elias conseguiu apaziguar a ira de Deus sobre Israel. Ele proclamou a Deus e decretaram uma seca que não terminaria até que o povo voltasse para Deus, né? Que a gente vemos esse relato em 1 Reis 17 e no versículo 1. Enquanto a seca continuou, Jezabel massacrou os profetas de Deus, né? Que está em 1 Reis capítulo 18 no versículo 4. Ela exigiu que matasse Elias também, mas o profeta ele se escondeu nas montanhas. Por fim, sob o comando de Deus, Elias veio a Acabe e desafiou os sacerdotes de Baalim, que eu disse que eram pequenas estatuetas, para uma disputa entre Javé, os Baalim, os Baal-zebub, os Baal-zelim. Acabe organizou essa disputa bem no Monte Carmelo. O profeta tinha hábito de falar com Deus nos montes. O Senhor já tinha com o profeta Elias um compromisso de se encontrar no monte todos os dias para conversar. E rei Acabe marca um encontro exatamente aonde o profeta era forte, porque ali ele estava em contato com Deus. Então, Elias começou a zombar. Ele zombava desses deuses, dessas divindades. Ele zombou dos sacerdotes de Baal-zebub, Baalim, Azera. E a seguir, ele matou todos eles. Desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto. Deus decretou para todas aquelas divindades, para todos aqueles adoradores, que ele era o único Deus que podia se manifestar com fogo. A chuva, ao retorno imediatamente, Acabe, naquele momento em diante, ele percebeu que a sua tolerância ao paganismo não poderia ser justificada. No entanto, ele não teve forças ou coragem para levantar contra Jezabel. Isso, por fim, levou à destruição da dinastia de Onre, que fez com que os judeus e os cristãos muçulmanos desprezassem pelo século 27. A seguinte, todos eles desprezaram o rei Acabe. E a maioria dos outros registros bíblicos sobre o reinado de Acabe concentra-se nos grandes profetas, como o profeta Elias, né, que morava em Tisbe, que foi um defensor não só de Deus, mas também dos pobres, mas também dos oprimidos. Nos fala o livro de 1 Reis 17 e no versículo 8 até o 21. Isso foi particularmente relevante à luz da extrema
polaridade e sociedade que se associava com uma socioeconômica que existia entre muitos ricos e sobre muitos pobres. O fato de Israel sob o comando de Acabe, Deus deu a Acabe uma chance para que ele se redimisse. Ele foi muito ameaçado pela Síria ao norte. Quando o rei Ben-Hadad de Damasco atacou Samaria, Acabe recusou a se deixar que a cidade caísse nas mãos dos sírios. E com a ajuda do profeta de Deus, ele conseguiu flanquear os invasores e o atacou de surpresa pela retaguarda. Os sírios foram derrotados quando retomavam no ano seguinte. Acabe estava preparado e os impediu de prosseguir. Isso nos mostra 1 Reis capítulo 20. Os profetas alertaram Acabe que Deus, em troca dessa ajuda, ele prestava a ele uma oportunidade para voltar para os caminhos do Santo, eterno e poderoso Deus. A ele esperava que o rei fosse leal, mas Acabe não fez nada para se acabar com o paganismo em seu reino. Deus deu oportunidade. Deus, queridos, dá oportunidade para as pessoas saírem das suas condições condenatórias. Deus não é um Deus punitivo. Deus é um Deus de salvação. Deus é um Deus de oportunidade. E Deus deu essa oportunidade para Acabe. E em 853 a.C., Acabe ele reverteu totalmente a sua aliança ao Ciro. E os assírios, sob o comando de Salmanasar, o Salmanasar III, eles estavam em marcha, mais uma vez representando o perigo eminente para a Síria e para Israel. Aí o Acabe, ele se aliou com o rei Ben-Hadad de Damasco. E com a maioria da cidade da Síria do sul, ele encontrou-se com Salmanassés, e na batalha de Carquemis, ele contribuiu, entre outras coisas, com 2.000 carros de guerra, que diz Israel que tinha um poderoso, glorioso e forte exército militar. Os registros da Síria afirmam que foram vitoriosos, mas foi uma vitória irrelevante, porque esse movimento impediu que por muitos anos os assírios prosseguissem no seu avanço na direção do leste. Embora a aliança com a Síria fosse necessária para impedir o avanço da Síria, aquele não era o trato de amizade durante o reinado de Ben-Hadad, há cerca de 880 até 842 a.C. E houve uma guerra constante entre Israel e a Síria. Entretanto, parece que houve uma trégua há cerca de 3 anos, após a batalha de Carquemis. A aliança de Acabe com a Síria acabou em 851 a.C. E quando ele se aliou com Josafá de Jerusalém para entregar para
tentar regar, para tentar recuperar ou reganhar Remote de Gileade, dos assírios, Acabe deu a filha Atalia e a Jorão como príncipe herdeiro da coroa de Judá. Entretanto, essa aliança durou pouco na batalha. Em 850 a.C., porque uma flecha furou um ponto fargil, que havia uma fenda na armadura de Acabe, e ali mesmo o matou. Nos fala 1 Reis 22, 34 e 35. Ele foi sucedido por seus 2 filhos, que depravados e imorais ali estava Acasias e Jorão. Mas Jezabel foi quem na realidade ficou com o poder de Acabe. Achando os arqueólogos que validaram a maioria da história bíblica entre o reinado de Acabe, e também comprovaram que os relatos sobre o projeto perigoso desse prédio que havia na Síria, ele se arredou e construiu um aposento no palácio, ricamente de acordo com os marfins, que se encontra em 1 Reis 22, 39, e ouro, e indicava grande riqueza no reino. À época se achavam os arqueólogos que comprovavam a descrição bastante acurada. Infelizmente, queridos irmãos, o legado de Acabe jamais pôde ser associado à perigosa rainha Jezabel, cujo nome se tornou um símbolo da corrupção e da maldade, porque em breve ela iria se deparar com algo que ela não estava esperando, qual eu não vou falar agora, porque vai chegar o dia que eu vou estar falando dela, na hora que eu chegar na letra J, eu vou estar falando dessa mulher. Então, a história de Acabe, o que ela serve? Ela serve para demonstrar para todos aqueles que são vocacionados por Deus, que Deus escolhe não na finalidade de desintegrar, de tirar a pessoa para ser envergonhada, mas para que ela seja uma pessoa que Deus colocou para fazer a sua obra, para fazer aquilo que Deus o designou. Acabe era um homem designado pelo próprio Deus, mas com o passar do tempo, ele se envolveu com a corrupção espiritual e se tornou um homem causador da ira de Deus contra todo Israel. Então que você reflita essa história e que essa ação de Acabe nunca tome nenhum de nós e nenhum do nosso povo, porque eu creio que Deus ele tem prazer nessa nação que tanto tem adorado, que tanto tem buscado, que tanto tem reservado o seu coração para aquilo que é santo, para aquilo que é poderoso e para aquilo que é justo. Esta foi a mensagem, e que Deus continue abençoando poderosamente a vida de todos os meus ouvintes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.